Muito bem, continua aqui conosco no estúdio a secretária estadual de Economia, Cristiane Schmidt, e ainda comentando sobre essa matéria, secretária, que interessante ver a opinião popular a respeito do que nós estamos vivendo, né? Claro que sim, porque na verdade a população começa a sentir os efeitos do que é a gente fazer uma contenção nas despesas do Estado eu friso, sem atingir o que a gente mais preza nesse governo, né? O governo do governador Ronaldo Caiado, que é dar saúde, dar educação, dar assistência social a quem precisa. Então, neste momento, nós recebemos de transferência federal para o Estado, em termos não só de recursos livres para pagarmos os servidores e também para ajustarmos com a saúde, né, termos dinheiro com a saúde, mais de 1,5 bilhão de reais. E isso a gente utilizou da maneira mais correta possível. Então, na saúde, por exemplo, os nossos indicadores são ótimos, apesar da gente estar com a curva crescente, assim, ela está mais ou menos assim, né, crescente, o estado de Goiás, como o Brasil todo também, ainda assim, em número de leitos, se a gente for ver os leitos de UTI na rede pública e os leitos também emergenciais da rede pública, nós estamos com os mesmos indicadores que estávamos no começo da pandemia, como tinham números muito baixos. Isso significa o quê? Que estamos fazendo um planejamento adequado na área de saúde, estamos atendendo a população. E isso que é o mais importante. Então, fazer adequação nos gastos públicos, ela é fundamental para que a gente possa, de novo, sobrar dinheiro para atendermos a população, aos 7 milhões de goianos. E eu quero fazer aqui uma observação, que é importante dizer tudo isso que nós estamos falando com o início do governo de Ronaldo Caiado, que foi com um grande problema nas mãos. É a segunda vez que eu estou entrevistando a secretária Cristiane, e a primeira vez eu estava em uma coletiva onde se davam explicações sobre a primeira folha salarial para o servidor público do governo Ronaldo Caiado. Então, esse contraste se torna ainda maior pensando assim. Com certeza, porque uma coisa é você pegar um Estado já ajustado na parte fiscal. Se você vai lá para o Espírito Santo, ele está com CAPAG-A. O que é a CAPAG? A CAPAG é o risco do Estado. É aquela capacidade de poder fazer investimentos. Então, o Espírito Santo tem lá uma CAPAG-A. O Estado de Goiás tem CAPAG-C. A gente não consegue pegar um empréstimo. Então, a gente não tem possibilidade de pegar empréstimos de terceiros e a gente também não tem capital próprio. Então, se torna inviável a gente fazer os investimentos, que é o que a gente precisa fazer. Então, graças a Deus, nós temos as vinculações de saúde e educação que nos garantem que a gente vai pegar o dinheiro e aplicar de maneira adequada naquelas funções de educação e de saúde. E o governador Ronaldo Caiado tem dado muita atenção à parte de segurança pública. Tanto é que os nossos números estão apresentando também excelentes números na parte de segurança pública. Ou seja, aquelas áreas onde o Estado precisa estar presente, eu não tenho dúvida que o governador Ronaldo Caiado está fazendo uma administração que é a melhor, talvez, do Brasil. Do Brasil. Porque, sim, ele está atendendo de maneira adequada. Temos problemas? Temos. Temos que melhorar? Temos. Temos muito dever de casa a fazer. Temos aí que levar, de fato, a saúde em lugares como, por exemplo, lá o Nordeste goiano, né, o entorno de Brasília, né, onde a gente vê que tem muita vulnerabilidade das famílias. Então, a gente precisa atender aquele trabalhador. Hoje, Goiás está com praticamente, ordem de grandeza, vai para casa de 1 milhão de desempregados. Está chegando lá, está quase lá. É muita coisa para uma população, né, que a gente está falando aqui, que é de 7 milhões de habitantes. 7,2 para ser mais precisa. É muita gente desempregada. Então, é esse desempregado que a gente quer atender. A gente quer diminuir o custeio do governo porque a gente quer atender a população. A gente não quer existir para nós mesmos, né? Existir porque a gente tem que se pagar, a folha se paga. Não, a gente quer ter arrecadação para ajudar a população. Fazer uma ponte, fazer estrada, fazer um hospital, fazer uma escola. Hoje, as escolas, o que a gente está acabando das obras inacabadas do governo anterior é uma beleza. A professora Fátima está fazendo um excelente trabalho na área de educação. Não só ele, mas assim, todos os secretários estão fazendo o que podem fazer nas suas áreas, porque a gente está, com pouco, escasso dinheiro que temos, estamos otimizando esse recurso para chegar à população, para que a população sinta, né, principalmente a população mais humilde, aquela que não tem nem esgoto em seus lares. Muito bem, e a notícia que traz o fato que Goiás se destaca em todo o Brasil como o estado que mais economizou
é também discutida nas redes sociais e eu me recordo muito bem, de ainda na redação hoje, lendo muitas discussões, eu me deparei com alguém falando sobre energia do Estado e dizendo, nós poderíamos pagar uma tarifa menor, e muitos comentários a favor e contras, e um dos comentários contra me chamou a atenção, que dizia o seguinte: ruim não é pagar tarifas caras, ruim é pagar e não ter uma energia de qualidade. E aí a minha pergunta, o Estado de Goiás economizou, perdeu qualidade por economizar? Não, isso que eu estou te dizendo, assim, o que a gente economizou foi nos gastos da máquina pública, não foram nos serviços ao atendimento à população. Então, isso é que é o fundamental. A gente precisa ter claro que a máquina pública ela tem que ser enxuta. Ela tem que ser enxuta para que possamos endereçar os problemas reais da população. A população não tem água e esgoto, a população não tem uma rua que passa que está toda esburacada. Né? Eu fui lá em Santo Antônio do Descoberto e vi a situação que estará, periclitante daquela população. A gente precisa endereçar essas questões sociais, mas para isso, volto a dizer, o Estado ele precisa ter uma margem fiscal. Então a gente precisa sim fazer ajustes nas contas públicas, a reforma administrativa ela é fundamental. A gente precisa ter uma otimização dos recursos humanos e físicos do governo. Então, a gente precisa de uma reforma administrativa. A reforma da Previdência foi fundamental para que tenhamos hoje um pouco de dinheiro para que possamos fazer ali as nossas obras. Né? A transferência federal foi também fundamental, não só para o cidadão goiano, como também para o Estado, em que o Estado pôde pagar a sua folha de servidores e também atender com mais atenção à saúde. Não teve todo o recurso que veio do federal. Eu fiz questão de colocar o que a gente chama de uma rubrica, de um número, para que ele pudesse ser seguido pelo TCE, pelo TCU. Então, todo mundo sabe que aqui em Goiás, o dinheiro que vem para a saúde, vai para a saúde. É uma ordem, inclusive, do governador Ronaldo Caiado. E eu quero agradecer a secretária estadual de Economia, Cristiane Schmidt, pela explicação. E nós seguimos aqui acompanhando, o espaço está aberto para nós divulgarmos cada vez mais notícias boas como essa. Muito obrigada pelo convite, estou sempre às ordens. Obrigado, secretária.